dilema de muitos investidores. Eu compro um imóvel para alugar ou invisto em fundos imobiliários? E veja bem, eu estou falando aqui em comprar imóvel para alugar. Eu não estou falando na decisão de você comprar um imóvel para morar, para ser o seu lar, a sua residência. Porque essa é uma decisão que muitas vezes ela não cabe numa planilha. Ela tem a parte da planilha sim, mas tem elementos que não cabem numa planilha. Então eu não julgo, eu não saio por aí jogando regras como se fora o dono da verdade, longe disso. Então eu não estou colocando na mesa a decisão de comprar um imóvel para morar, tá bom? Para residência. Isso daí é uma decisão que eu acho que é muito individual. Eu, por exemplo, por muitos anos morei de aluguel, porque para mim era mais interessante morar de aluguel, mas chegou um momento da minha vida que eu realmente queria ter o meu imóvel, queria que meus filhos criassem vínculo emocional com aquilo, e aí eu comprei a minha residência, certo? Então, tirando isso daí, hoje a gente vai tratar de comprar imóvel físico para alugar ou investir em fundos imobiliários. Esta pode ser exatamente a dúvida que você tem neste momento, ou no mínimo, um ponto que você deseja deixar mais claro no planejamento para a construção do seu patrimônio. Eu sou Ricardo Figueiredo, professor na Finclass, especialista em fundos imobiliários. Eu vou mostrar quais são as vantagens e desvantagens entre ter o teu nome ali na escritura do imóvel ou na nota de corretagem, quando você compra as cotas de um fundo imobiliário. Mais do que defender A ou B, eu vou deixar claro o que cada opção te oferecerá de benefícios e desafios. Nesse vídeo você vai entender por que ter renda de ativo imobiliário, seja imóvel, seja FII, é importante para a sua carteira de investimentos, onde os imóveis físicos são mais vantajosos e vice-versa, ou seja, onde os FIIs são mais vantajosos. A pegadinha da rentabilidade do imóvel físico que ninguém te conta lá no stand de venda, quando estão tentando fazer com que você compre um apartamento para alugar e extrair renda dele. Também vou te mostrar como é que você investe em imóvel físico para ter ainda mais vantagens financeiras do que em FII. E por fim, por que eu optei por investir em FIIs para preencher essa caixinha imobiliária no meu patrimônio de investimentos. Mas antes disso, like, porque o like não é tributado e a gente sabe que você, quando gosta de um conteúdo, vai lá e like. Ou seja, o teu like me mostra que você gostou do conteúdo e a gente sabe a linha de conteúdos para seguir atendendo a sua vontade. Se inscreva no canal, ative as notificações para saber quando novos vídeos serão publicados e, por favor, compartilhe este vídeo para que essa mensagem aqui chegue a mais investidores. Na primeira parte, por que é importante você ter renda passiva no teu patrimônio de investimentos? Seja através de imóveis físicos, seja através de FIIs, a renda passiva que o investidor recebe mensalmente, ela é crucial, seja na fase de acumulação, ou seja, quando eu estou construindo meu patrimônio, seja na fase de usufruto, ou seja, quando eu estou utilizando aquilo que eu construí de investimentos para viver, para poder pagar minhas contas, enfim. Na acumulação, quando você está construindo patrimônio, o reinvestimento permite a adequação da sua alocação naquilo que a sua estratégia de investimentos determina. Ou seja, você tem lá um plano de investimentos. Então, tem lá uma fatia em ações, uma fatia em investimento internacional, fundo imobiliário, renda fixa, enfim. Aí, nesta fase, você está aportando com alguma frequência que você definiu e com o valor que você definiu, mas fora isso, quando você recebe os dividendos, sejam de ações, seja de fundos imobiliários, quando você recebe juros de títulos públicos, por exemplo, essa grana cai lá no caixa da corretora. O que é que você faz? Você utiliza esse recurso para adequar a tua alocação. Então cai o dividendo de fundo imobiliário, mas a sua fatia de fundo imobiliário já está muito próximo, em linha com aquilo que você deseja lá no teu plano de investimento. Mas a tua fatia de ações, por exemplo, ela está mais para trás, esse dividendo você vai usar para comprar ações. Aí, Ricardo, mas era dividendo de fundo imobiliário, pouco importa. O que caiu na sua conta foi dinheiro. Quando ele cai na sua conta, ele é dinheiro igual o dinheiro do aporte. Então você vai alocar de acordo com o seu plano de investimentos. E fundo imobiliário, como ele pega 95% do lucro dele e joga na forma de dividendos de novo para o cotista, ou seja, ele tem aquilo que nós chamamos de um payout elevado, ele permite que uma quantia boa de dinheiro esteja sempre disponível para você reorganizar a sua carteira de investimentos.
aquele ativo que caiu sem grande justificativa, por algum movimento específico de mercado, ele tá na sua carteira, opa, nesse preço aqui tá super interessante, tá abaixo da minha alocação, mas eu não tenho dinheiro para aportar agora, mas veio o dividendo ali do fundo imobiliário, você usou. Então é importante nesse momento. Já na fase de usufruto, a recorrência mensal dos dividendos dos FIIs dá mais tranquilidade no teu controle orçamentário para fazer frente às despesas. Quando pinga todo mês, fica mais fácil da gente se organizar. Então é por isso que é importante você ter renda mensal, seja através do imóvel físico, seja através do FII, tá bom? E agora a gente vai ver aquele que foi o segundo item que eu te prometi, onde os imóveis físicos são mais vantajosos do que os FIIs e vice-versa. Para isso, eu te convido para dar uma olhadinha neste quadro aqui. Este quadro é de uma matéria que foi veiculada no portal E-Investidor, que é do Estadão, um jornal super conceituado. Então a matéria, ela trata lá imóveis físicos ou fundos imobiliários, onde investir. E eles vão colocando a série de argumentações para um lado, para o outro, enfim. E no final eles resumem com esse quadro que eu achei super interessante. Então tá lá, ó, veja as diferenças entre imóveis físicos e fundo imobiliário. E aí eles colocam de um lado a comparação do imóvel físico, as características, e do outro as características do fundo imobiliário. Então vamos para o primeiro item. Por quê? Porque eu destaquei com quadradinhos aquilo onde eu vejo mais vantagem em cada um dos dois veículos. Note que eu coloquei 5 itens onde eu vejo mais vantagem nos FIIs, estão em verde, e 2 itens onde eu vejo mais vantagem nos imóveis físicos. Eu marquei em azul. No imóvel físico, qual é a vantagem? Baixa volatilidade. Então, o imóvel físico tem um chacoalhar de preços mais baixo do que as cotas dos FIIs. Nas cotas dos FIIs, a gente tem uma maior volatilidade. Isso acontece por quê? Porque os FIIs são negociados em ambiente de bolsa. Então, quando começa o pregão, toda hora tem alguém dizendo: ah, essa cota eu pago 90. Ah, essa cota eu vendo por 90,50. Ah, agora essa cota eu pago 89,95. Ah, mas ela agora eu só vendo por 90,35. Então os preços vão mudando a todo instante. Existe isso com imóvel físico? Não. Não existe isso com imóvel físico. Você compra lá um apartamento por 700 mil para alugar, por exemplo, e no dia seguinte não tem ninguém dizendo: ah, ele vale 710 mil, ou ele vale 690 mil, aí no outro dia a mesma coisa, no outro dia a mesma coisa. Não, não existe isso. Então, esta baixa volatilidade dá uma sensação melhor para o investidor, porque a volatilidade traz alguma agressividade na análise do preço do ativo, e aí o investidor ele fica mais incomodado. Quem é mais sensível à volatilidade fica mais incomodado. Então essa é a primeira vantagem do imóvel físico. No imóvel físico, a matéria traz um dado bem interessante. Pegaram aí dados de uma base especializada e colocaram que os últimos 5 anos, essa matéria é de 25, então você pega de 2025 para trás. Nos últimos 5 anos, os imóveis físicos teriam rendido 67% na média. Essa média é perigosa, né, gente? Por quê? Cidade de São Paulo já tem disparidade de preços de acordo com o perfil do imóvel e, além disso, disparidade na rentabilidade. Tem imóveis, perfis de imóveis que têm rentabilidade melhor, perfis de imóveis que têm rentabilidade pior. Isso na cidade. Quando você expande para o estado de São Paulo, fica ainda mais heterogêneo. Quando você expande para o Brasil, fica ainda mais heterogêneo. Então tem que tomar cuidado. Mas é melhor ter um número de média do que não ter nenhum número. Então a média é isso daqui. O ideal sempre, quando você vai comprar, se você for comprar um imóvel para gerar renda, como investimento, é entender a dinâmica de preço daquele perfil de imóvel naquela região. É tentar obter esse número. Como é que está a rentabilidade disso nos últimos 3 anos, nos últimos 5 anos, nos últimos 10 anos, naquela região específica? Mas uma média aqui, nacional, é isso. Para os FIIs, a rentabilidade, a matéria colocou de 28 a 54, aí depende do perfil, né? Se você coloca todos os tipos de FII, se você coloca só FII de tijolo, enfim, né? Também em 5 anos. Aqui, a rentabilidade jogou a favor de quem? Do imóvel físico, para surpresa de muitas pessoas. Mas eu vou pedir para você guardar essa vantagem porque ela tem um asterisco. E eu volto já já com esse asterisco para você. Guarde esse número na cabeça, hein? Foi 67 contra os 54, 55 mais ou menos, tá bom? Tem aí uns 10, 12% de vantagem. Onde o FII é mais vantajoso? O FII é mais vantajoso no item liquidez. Ele tem alta liquidez e ele tem uma liquidez fracionada. O que eu quero dizer para você? Se você coloca 700 mil reais num imóvel e você precisa, por exemplo,
de 100 mil para alguma coisa, tá? Ou para um outro investimento, ou para uma necessidade que apareceu ali, com mais do que consumiu sua reserva de emergência e você continua precisando dessa grana, não dá para vender um quarto, não dá para vender o banheiro, não dá para vender sua vaga de garagem, ou você vende todo o imóvel ou não vende nada. No fundo imobiliário você pode vender parte das suas cotas, e aí você tem essa liquidez fracionada. Fora isso, nos FIIs, a liquidação do negócio em bolsa ocorre em 2 dias. Então, dependendo do volume, você pegar um fundo imobiliário que negocia 4, 5 milhões por dia, se você tiver que vender 100 mil reais, você vai vender tranquilamente, sem necessariamente esmagar o preço da cota, porque a liquidez é super alta. E em 2 dias o dinheiro está na sua conta. Olha só, em 2 dias o dinheiro está na sua conta. Agora, veja que interessante, eu separei 2 casos aqui. Eu selecionei 2 quartos na Vila Mariana, porque normalmente é uma planta, 2 dormitórios, que a gente não está vendo muito desenvolvimento, porque ela pega mais um perfil classe média, e a gente está vendo dentro do mercado de São Paulo muito desenvolvimento focado ou em tickets mais baixos, seja tentando enquadrar em algum programa Minha Casa Minha Vida, ou simplesmente porque o valor é mais baixo mesmo, nesse nível de taxa de juros tão elevado, o custo do financiamento ele sobe muito, ou no alto e altíssimo padrão, em que aí você pega um público que até depende menos do financiamento imobiliário. Mesmo nesse cenário de taxa mais elevada, ele não pega um nível tão severo, ele pega assim uma taxa mais cara, mas não pega no nível tão severo quanto uma família de classe média, por exemplo, né? Os usados acabam sendo alternativas, né? Porque você não tem o desenvolvimento de novos. Então, peguei aqui, ó, 2 dormitórios Vila Mariana. Esse anúncio já está há quanto tempo aqui, ó? 1 mês. 4 semanas. Lembra da liquidez dos FIIs? Você quis vender em 2 dias, o dinheiro está na conta. O anúncio está aqui há 4 semanas. Você imagina até uma eventual negociação ser concluída. E eu peguei a região da Vila Mariana, que é uma região que tem boa demanda, é um mercado imobiliário em São Paulo, residencial, muito bem visto, enfim. Este outro apartamento, 3 dormitórios, um pouquinho maior, uma planta até um pouquinho maior, 1 ano. O anúncio está aqui há 1 ano e até agora o imóvel não foi vendido. Mais uma vez, FII, 2 dias, dinheiro está na conta. Aqui a gente viu um anúncio que está há 4 semanas, anúncio que está há 1 ano e o imóvel continua à venda. Mais uma vez, o item liquidez muito vantajoso para fundo imobiliário. Vou pular aqui para o último já para ficar mais claro, depois eu vou voltando nos anteriores. Vantagem dos FIIs, ele pode ser comprado com um valor mais baixo. Você não precisa ter muita grana para investir em FIIs. Tem cota de FIIs ali rondando R$100, 80, 90, 75. Tem cota de FIIs na casa de R$10, os chamados fundos base 10. R$10, R$9 você encontra. Então você pode ser comprado uma única cota com um valor bem pequenininho. Com pouco dinheiro você já se torna investidor do setor imobiliário. Já o imóvel físico você precisa de mais grana. No FII você tem uma gestão terceirizada e profissional. Tem o gestor tomando conta do ativo, e muitas vezes há equipes dedicadas ao ativo tomando conta do dia a dia deles. Então no shopping center tem lá a administradora do shopping center, no condomínio logístico tem uma empresa que toma conta, né, da parte de limpeza, da parte de segurança, da parte de manutenção. Essas empresas estão lá. Você, se compra um imóvel físico, você tem que fazer essa autogestão, cuidar dos contratos de locação, verificar se o imóvel não está precisando de nenhuma manutenção, etc. No imóvel físico, você comprou um apartamento, 700 mil, você comprou um apartamento, você tem um inquilino, risco super concentrado. Porque você tem um imóvel, ele ficou vago, é 100% de vacância na tua carteira. Já no fundo imobiliário, você tem vários inquilinos, então o risco de vacância ele é diluído. Se é mais difícil você ter 100% de ocupação, e é fato, já no imóvel físico, ele alugou, ele está 100% ocupado, mas é muito difícil você ter um FII com vários ativos, vários inquilinos, e aí a tua vacância chegou a 80%, 70%, com vários ativos, vários inquilinos, um bom FII, esquece, isso não vai acontecer. Então você tem o risco de vacância diluído. E por fim, o ponto que eu chamo a atenção, que eu vou casar com o item que eu citei lá em cima. No FII, você não precisa usar dinheiro do dividendo para manutenção do imóvel. O dividendo já está líquido disso. O que você recebeu é bolso.
para você tocar a sua ou estratégia de investimento, se você está na fase de acumulação, ou pagar suas contas se está na fase de usufruto. No imóvel físico, é recomendado você tirar uma fração do aluguel e criar um fundo de reserva, porque o imóvel vai precisar de manutenção. Ele vai precisar. E aí, a gente vai entrar na pegadinha que a rentabilidade do imóvel físico tem. Mas antes disso, eu preciso parar aqui um segundinho, porque tudo que eu acabei de te falar, como os FIIs, tem mais elementos vantajosos do que os imóveis físicos. E como uma orientação profissional e principalmente com o acompanhamento de uma equipe dedicada a observar as melhores opções de fundos imobiliários, isso vai te ajudar a mitigar as desvantagens. Lembra da rentabilidade e da questão da volatilidade? Se você tem alguém olhando no mercado, selecionando os melhores FIIs para você, você mitiga esses pontos. Analisar um fundo imobiliário de verdade, com profundidade, com segurança de quem sabe o que está olhando e não está chutando, isso envolve metodologia e experiência. São elementos que são construídos ao longo de anos. Tem erros, tem acertos, tem crise, ciclo de mercado, ciclo imobiliário, ciclo de juros, enfim. E é exatamente essa metodologia que eu aplico dentro da Finclass. Com isso, a pessoa se sente muito mais segura para encarar a volatilidade do dia a dia e obter rentabilidade acima da média do mercado, que é aquela rentabilidade com a tabelinha da matéria do jornal Estadão, o E-Investidor, mostrou comparando FIIs e imóveis físicos. A Finclass hoje é a maior plataforma de educação financeira do Brasil e dentro dela tem módulo completo, aprofundado e didático sobre fundos imobiliários. Eu dou as aulas neste módulo. Como é que analisa, como é que monta a carteira, como identifica os melhores momentos de entrada e de saída, como é que lê um relatório gerencial sem perder os números que são importantes. E agora no aniversário de 5 anos da plataforma, você tem a chance de entrar com o maior desconto do ano. 50% de desconto. Não preciso de muito mais argumentos do que esse. Mas não para por aí. Quem entra no aniversário leva junto o 1000 a Milhão, o curso que já ajudou mais de 20 mil pessoas a acelerar o seu processo de construção de patrimônio. Sozinho, isso custa perto aí de R$2.000 no mercado. O Código da Riqueza, construído a partir de 12 meses, com muitas entrevistas com as pessoas super bem-sucedidas no mundo. O curso de venda de Jordan Belfort, o Lobo de Wall Street, a metodologia que ele usou para vender bilhões, também está no pacote. As carteiras recomendadas da Finclass, montadas por analistas profissionais, certificados. Você tem uma carteira para construção de patrimônio, você tem outra carteira para geração de renda passiva. Isso aí no mercado custa uns R$3.000, só isso daí, tá, gente? E de quebra, 3 meses grátis do Duo Gourmet, o app que te dá prato em dobro em mais de 3.700 restaurantes no Brasil, Outback, Coco Bambu, Brás Pizzaria, um monte de lugar bacana. Super oferta, aniversário Finclass, aproveite 50% de desconto. Agora vamos continuar, porque eu quero te mostrar a pegadinha que ninguém te conta no stand de venda do imóvel, que é a rentabilidade do imóvel físico. Lembra da tabelinha, aquele retorno calculado para o imóvel físico maior do que os FIIs? Está aqui na tela, coloquei para vocês, olha lá, 69% em 5 anos contra os FIIs ali perto dos 55%. Então, o que ninguém te conta lá no stand do empreendimento, quando estão tentando te convencer com a promessa de X% de rentabilidade na renda passiva mensalmente, é que este número não considera a manutenção que o imóvel precisará. E nós vimos aqui na tabela uma sugestão de que essa manutenção vai reter 10% do aluguel. Mas eu vou ser benevolente. Vamos imaginar que você comprou um imóvel zeradinho, novinho ou recém-reformado. No primeiro e segundo ano, você não vai precisar reter 10% para manutenção. Você vai reter ali 5% e será suficiente. Mas fatalmente, conforme os anos passarem, você vai caminhar para algo muito mais próximo desses 10%, sim, para poder fazer manutenções mais severas, inclusive, que cedo ou tarde todo e qualquer imóvel irá exigir. E se você não fizer, desculpe, na hora que você for vender o imóvel, você vai derrubar o preço de venda do imóvel. E vai derrubar mais, inclusive, do que essa economia equivocada que você achou que estava fazendo ao não realizar a manutenção do imóvel. Então, a manutenção do imóvel, ela é crucial para preservar o valor daquele ativo. E praticamente nenhum investidor de imóvel físico, nenhum,
para renda, aquela pessoa que compra o imóvel, o apartamento, a kitnet para alugar, coloca na conta do retorno esse valor e sai por aí falando: ah, o meu imóvel alugado ele rende tantos por cento ao mês ou ao ano. O que não é verdade, porque essa despesa de manutenção ela é detratora de resultado. No FII você não precisa fazer isso, porque o valor pago como rendimento já contemplou a manutenção do imóvel, porque um pedacinho do resultado que o imóvel gera lá, ele já fica na fonte e a manutenção é feita. Agora vamos voltar para a tabela. Lembra dos 67%? Vamos tirar os 10% de rentabilidade da manutenção? Ele veio para 57%, muito próximo dos 54% dos FIIs. Olha a mágica, é praticamente empatado com a média de mercado dos FIIs. Só que aí a gente preservou todas as outras vantagens do FII. A liquidez, a maior diversificação, e quando eu tenho rentabilidades similares, mas eu tenho um veículo que tem menor risco, ele é o mais eficiente quando você compara risco-retorno. Então, essa pegadinha de não considerar as necessidades de manutenção do imóvel físico e sair por aí falando uma rentabilidade teórica é que ilude alguns investidores. Mas calma, eu prometi para você que eu não sairia por aí defendendo um lado e falando mal do outro. Eu ia te apresentar as vantagens e desvantagens de cada um. E aí a gente chega no quarto compromisso que eu assumi com você nesse vídeo, que é te mostrar como investir no imóvel físico para ter mais vantagens financeiras do que o FII. Ou seja, para ter uma rentabilidade superior àquela que a tabela mostrou. Porque aí mesmo quando você colocar os custos de manutenção, você ainda terá uma rentabilidade bem superior aos FIIs. Quer saber como é que você pode investir em imóvel físico para ampliar a rentabilidade esperada e aí, mesmo considerando a retenção para manutenção, tendo retorno maior do que o FII? É simples. Correndo o risco do desenvolvimento. Não tem almoço grátis no mercado. Neste caso, você terá que renunciar o aluguel durante a fase da construção do imóvel, porque o desenvolvimento ele é curva J. Você vai desembolsando, 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 desembolsando e depois o retorno vem. Então, nesta fase aqui, você está gastando, não tem renda passiva, mas você espera um retorno muito mais elevado depois. Você terá um custo de aquisição aqui muito mais baixo. Então, se você compra um imóvel prontinho, tá? Um imóvel pronto, por exemplo, por 700 mil, e vamos imaginar que você consiga tirar de aluguel aqui por ano 35 mil. Eu não considerei custo de manutenção aqui, tá? Foi só o que você extraiu de receita. O teu dividend yield bruto aqui, 5%. Agora, se você desenvolver este mesmo imóvel, você potencialmente poderá construir, por exemplo, por 450 mil. O aluguel, você vai continuar conseguindo, é o mesmo imóvel, extrair os 35 mil por ano. A gente está falando de mais ou menos um dividend yield de 7,8%. Quase 8%. Você levou a tua rentabilidade, porque você correu o risco do desenvolvimento. Você pode fazer isso de um jeito mais soft, que é comprando o imóvel na planta, lá no estande da construtora. Mas não se engane, um pedaço do ganho vai ficar com a própria construtora e a estrutura de custos que você tem quando você faz esse tipo de aquisição, porque ela também está correndo risco de desenvolvimento. Afinal, a construtora precisa vender todos os imóveis para ter a rentabilidade dela. Então, se os imóveis, a curva de venda está mais rápida ou mais devagar, isso afeta a rentabilidade dela, ela está correndo risco. Ela precisa ser remunerada, tá certo? Então, isso come um pedaço do retorno. Agora, se você fizer o papel do desenvolvedor, o que isso quer dizer? Você vai lá e vai identificar o terreno, você vai comprar o terreno, você vai contratar a equipe para construir casa, kitnet, enfim, sobradinho, e depois você vai alugar. Aí essa taxa de retorno vai ser mais alta. Só que você teve que fazer tudo por conta. E aí eu chego na parte final. Por que eu optei por FII na minha fatia de investimentos imobiliários na minha carteira de investimentos? Vamos voltar lá para a tabelinha da matéria do Estadão. Porque eu prefiro ficar naquilo que tem as vantagens.
Mesmo onde aparentemente há desvantagem, eu consigo otimizar a alocação em FIIs para reverter, no mínimo parcialmente, essa desvantagem, que é aquela questão da rentabilidade. Se eu tiver uma boa carteira de FIIs, eu vou conseguir uma rentabilidade melhor do que a média do mercado. Então eu não vou ficar nesses 54%. Eu vou conseguir 60%, 65%, 70%, 75%, 80%. Já não é mais tão vantajoso assim o imóvel. A volatilidade é uma desvantagem que ela é irreversível. Ah, Ricardo, eu fiz ser tipado. Mentiroso aquilo. Na hora que você for vender, você vai ser apresentado para volatilidade e aí você vai descobrir que quem ficou feliz com ele de verdade foi a corretora e o assessor, porque eles foram super bem remunerados para te vender aquilo. Mas fato é que a volatilidade você pode domar. Então você vai colocar uma fatia na carteira em que efetivamente você tolera. E aí, quando você aceitou aquilo, é mais fácil de tocar no dia a dia. Mesmo diante de uma alternativa mais rentável de desenvolvimento, tocado por si só, eu prefiro FII. Por quê? Por mais eficiente que eu seja desenvolvendo um imóvel, eu sou mais eficiente fazendo dinheiro no meu círculo de competência. Logo, se eu usasse meu tempo ali, eu estaria fazendo uma alocação menos eficiente do meu tempo, do ponto de vista de operação de resultado financeiro. Se uma médica ou um advogado, se eles dizem que construindo casas, eles conseguem fazer mais dinheiro do que na atuação deles no mercado, onde eles construíram carreira, eles deveriam ter feito engenharia civil, não medicina ou advocacia. Eles erraram. Eu acredito que o médico, a médica, o advogado, a advogada são mais eficientes fazendo dinheiro nos seus respectivos mercados. E é por isso que fundos imobiliários são, na minha opinião, um dos melhores veículos para a gente construir renda passiva no Brasil. Tributação zero no dividendo para pessoa física, belíssima liquidez, diversificação imobiliária e acessível para qualquer tamanho de carteira. Mas como qualquer investimento, ele exige que você saiba exatamente o que está fazendo. Investir diretamente em imóveis requer um grau de dedicação que, sinceramente, eu não creio que as pessoas estariam dispostas a encarar. E o pior, gera uma estrutura de custos que as pessoas não colocam na conta na hora de comparar com fundo imobiliário. Aí sai uma comparação incorreta com outras alternativas. No final do dia, gente, é o seu travesseiro que será seu psicólogo e seu conselheiro. O que eu espero de fato é só ter deixado aí com vocês informações importantes para que cada um construa o seu patrimônio à sua maneira. Eu não trago verdades ou regras, eu espero simplesmente ter plantado a semente do questionamento no seu solo que anda tomado por floresta da certeza. A escolha é sua. Eu escolhi FII e não me arrependo. E se você quiser ir mais a fundo mesmo no assunto, o link da Finclass está na descrição. Um abraço, até o próximo vídeo.